Olha só, Carol, a falta de trabalhadores no campo deixou de ser um problema pontual para se tornar um desafio estrutural da agropecuária catarinense. Mas esse cenário também abre espaço para inovação, cooperação, novas formas de gestão. Assunto que a gente conversa agora ao vivo com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, o José Zeferino, que a gente saúda aqui, dizendo bom dia, bem-vindo, Zé. Bom dia. Bom dia, Valdeno. Bom dia, Carolina. É um prazer, mais uma vez, manter esse contato e levar alguma mensagem de Santa Catarina. Pois é, eu estava olhando aqui, antes de chamar você, alguns dados do IBGE de 2022, e publicados agora. Em 2025, Santa Catarina apresentou o maior saldo migratório positivo entre 2017 e 2022, com crescimento de mais de 354 mil habitantes devido à imigração. Como é que isso se reflete no agro? Bom, nós no agro não sentimos muito esse número tão expressivo. Santa Catarina assumiu aí o pioneirismo em chegada de novos habitantes no nosso estado. O que no passado São Paulo sempre teve essa primazia, mas geralmente esses que migram para Santa Catarina, eles vêm para os centros urbanos. Eles não vêm como no passado, Santa Catarina, exemplo dos outros estados pioneiros do Brasil, nós tínhamos produtores de famílias bastante numerosas que iniciaram a colonização aqui. Então, naquela época, a gente era acostumado, e eu tive essa oportunidade, graças aos anos já que nós temos vivido, de conhecer bem as nossas propriedades rurais. Na minha infância, eu lembro que as famílias de produtores rurais eram numerosas, 10, 11, 12, 14 filhos, o que certamente, com o passar dos anos, era mão de obra disponível. Mas esse tempo foi passando, nós tivemos um período agudo de migração dos nossos produtores rurais, dos filhos dos produtores rurais para os centros urbanos, e, apesar disso, a propriedade rural foi se especializando, graças, no passado, ao apoio do governo do estado, através da Secretaria da Agricultura, da nossa IPAGRE. Nós tivemos avanços, e Santa Catarina hoje conta não só com a IPAGRE, que ainda continua fazendo um belo trabalho, mas nós temos hoje o Senar, Serviço de Aprendizagem Rural, vinculado à nossa CNA, nós temos o Sescope, nós temos o Sebrae, e todos eles também focados em dar assistência técnica e gerencial aos nossos produtores. Isso tem trazido um resultado satisfatório, e que Santa Catarina tem se destacado em diversos produtos do meio rural, como seja aves, suínos, leite, arroz, maçã, tudo isso com origem no nosso meio do interior, nossa produção. Então, a nossa situação, lógico que não é ideal, mas ela certamente está melhorando dia a dia. Pois é, José, a gente queria entender então o que está faltando aí, né, para vocês conseguirem mão de obra na área rural. Quais os desafios vocês enfrentam? Nós temos aí sentido que, com a parceria que nós temos desses órgãos particulares, como é o Senar, como é o SEBRAE, o Sescope, e a presença ainda marcante da IPAG, nós temos levado a profissionalização para não só o meio rural, mas também buscando pessoas dos centros urbanos. Recentemente, o Senar, que todos nós conhecemos muito bem, está colocando seus esforços, inclusive seus recursos financeiros, até em centros populosos, para nós começarmos a fazer a inversão, nós buscarmos mão de obra nos centros urbanos para suprir as necessidades no interior. Aqui em Santa Catarina,
nós até atrasamos um pouco, mas vamos também fazer seguindo o exemplo do Senar, que está fazendo isso nos centros como São Paulo, como Belo Horizonte, como Salvador, na Bahia, que será o primeiro centro de treinamento, e certamente isso vai trazer resultado, porque nós não podemos perder esse espaço. Eu volto a dizer que Santa Catarina tem uma estrutura fundiária pequena, nossas propriedades, 88%, têm menos de 50 hectares, mas são altamente produtivas, então nós não podemos correr o risco de perder esse modelo. É bem verdade que hoje nós já não sentimos tanto, pelo contrário, nós estamos vendo uma reversão. Os filhos que saíram para os centros urbanos, eu conheci muitos, quando em São Paulo, que nós íamos na churrascaria, a maioria eram oriundos de Santa Catarina. Felizmente, hoje, essa situação está mudando. Ô Zé, a questão toda é a seguinte: a gente nasceu e cresceu vendo, primeiro o êxodo rural, essa palavra que veio, você lembra, dos anos 70, as cidades crescendo e as pessoas se deslocando para a cidade. Depois, com o desenvolvimento do agro brasileiro, as pessoas passaram, principalmente em estados que têm uma estrutura fundiária como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pequenas propriedades. Então, os filhos foram herdando do pai, que é essa coisa bonita, né, do domínio, da cadeia de domínio, mas mesmo assim, se você precisa de um peão para trabalhar, eu vi muito isso na fruticultura lá no Nordeste, não tem. Aqui em Goiás também, eu fico vendo, papai que é chacareiro, às vezes ele mesmo tem que ir lá cuidar da coisa. Não, meu filho, não tem gente para trabalhar na roça. Ninguém é contra aqui os benefícios, muita gente precisa. Mas o que eu ouço muito de reclamação é que tem muita gente que fica mais tranquila quando ela tem o seu benefício social no bolso. O governo tem que cuidar de quem precisa mesmo. Bolsa Família, pé de meia, todas essas coisas. Mas eu ouço as reclamações de que muita gente, em função disso, não busca trabalhar. Faz sentido isso que eu estou falando, para eu não apanhar aqui depois, mas existe alguma realidade nisso que eu estou falando? Ora, felizmente aqui em Santa Catarina é exceção a essa regra. Nós temos muito mais empregados com carteira assinadas do que Bolsa de Família. Nesse particular, mais uma vez, Santa Catarina lidera essa posição privilegiada. Mas nós sentimos, pelo que nós conhecemos, que é uma realidade que existe em outros estados. Certamente, eu aprendi isso desde jovem, não sei quem é que me ensinou, mas eu guardei que nós sempre devemos ensinar a pescar e não dar o peixe. Essa é uma realidade que Santa Catarina aprendeu e é isso que tem acontecido. Nossos produtores são tecnificados e, lógico, que sentimos a falta de mão de obra, mas tem ido buscar, talvez até fora do Brasil, principalmente nos centros urbanos, essa mão de obra necessária. Aqui no interior, nós temos sentido que muitos filhos que foram ainda jovens para os centros urbanos estão retornando. É lógico que esperamos que eles também não sigam o exemplo de família tão numerosa como os seus antepassados, mas que zelem pelo menos para que nós possamos ter sucessão no nosso meio rural, que é tão necessário para manter esse modelo que tem dado tão certo e que é exemplo, modestamente, para o Brasil. Ô, José, e ontem o governo anunciou a compra, né, dos alimentos, dos produtos que teve a taxação, né, anunciada aí pelos Estados Unidos. A gente segue acompanhando, repercutindo isso durante a semana. E aí em Santa Catarina, quais as áreas, quais os produtos que foram mais afetados com esse tarifaço? Olha, aqui as informações que temos são principalmente o setor madeireiro, é o que mais nos preocupa. Nós temos regiões que trabalhavam e que tinham a tradição, e têm até hoje, de exportação para os Estados Unidos e que está hoje sentindo mais. As demais, as nossas agroindústrias, todos nós sabemos que nós somos
fortes na produção de pequenos animais, e essa demanda não tem sentido, assim, ir buscando novos mercados, como já está sendo conseguido. Então, nós esperamos, e nós temos, felizmente, é uma tradição também nossa, a sanidade dos nossos plantéis, o que tem ajudado para que o meio rural não tenha sentido essa situação que outros centros têm, com exceção dessa atividade que eu me referi. Particularmente aqui é o setor madeireiro, embora sejamos um estado de dimensões limitadas, mas nós temos aí uma tecnologia, regiões dedicadas à produção de portas, final, de mercadoria, matéria-prima oriunda da madeira, e esse tem sido, assim, pelo que nós sentimos, a mesma coisa na área de metalurgia, fábrica de motores, uma região também está sentindo e está preocupado. Na área rural, felizmente, eu acho que, como nós temos um leque de países importadores grande, eu presumo que nós não vamos sentir a mesma situação que certamente outros estados sentirão. Pois é, mas o pescado, hein, Zé Ferino? O pescado é uma economia bastante importante para os catarinenses, né? Tem muito peixe aí. E como 70% do pescado vendido pelo Brasil ia para os Estados Unidos, não teve nada de impacto no peixe aí, não? Ó, eu não, sinceramente, nós aqui na federação não sentimos, mas deve ser mais na área industrial. Como você falou, eu presido a Federação da Agricultura e quem faz as exportações, nós somos o estado maior pescador a nível nacional de peixes marinhos. Eu não senti, pelo menos não chegou aqui na federação, porque isso é feito já a nível industrial. E eu talvez seja também uma atividade, vocês que têm conhecimento mais global, talvez tenham essa informação. Eu aqui cuido muito da parte rural, e Quer aí pedir... a área é, industrial. eu quero até pedir desculpa porque a gente está Pois jogando não. aí uma casca de banana para você, mas é que antigamente tinha Ministério da Agricultura, Pesca, mas hoje tem cada um, está no seu, como é que a gente fala aqui, no seu quadrado, né? Tem um Ministério da Pesca, você cuida mais aí da agricultura e da pecuária, a gente até pede desculpa por perguntar coisas que não está ligado. Mas, de qualquer forma, você respondeu bem para a gente essa questão do emprego, e a gente gosta muito de Santa Catarina e do pescado e da ostra, que a gente come bem, que vem daí, né? Esse nós nos encarregamos de consumir quase todo dentro do Brasil, viu? Tá certo. Ô Zé, a gente agradece você por aqui, obrigado pela sua participação, bom trabalho para vocês aí. O que vocês estão colhendo aí nessa época do ano, hein? Agora aqui nós estamos na época de plantio, vamos iniciar, a exemplo do Paraná, Rio Grande, nós vamos iniciar a plantação de grãos. Nós não temos agora, nesse momento, colheitas, né? Porque no passado, quando, no século passado ainda, e que a gente é oriundo daquele lá, nós tínhamos a plantação de trigo no inverno. Hoje, Santa Catarina não planta porque nossas propriedades são pequenas e tem que ter assim bastante produção para você poder sobreviver da plantação, particularmente do trigo. Então, as demais atividades são de verão e o nosso forte, vocês conhecem muito bem, é a produção de pequenos animais, e nós estamos aqui e aproveito, já que você me deu essa oportunidade, de fazer um apelo de nós conseguirmos uma infraestrutura aqui que acompanhe o desenvolvimento da nossa agroindústria. Particularmente, nós nos ressentimos da falta de milho, que nós temos que achar uma forma de trazer milho das fronteiras de produção aí do centro-oeste, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, final, de lá que vai ter que vir o milho. Nós produzimos, esse ano, uma safra boa, devemos chegar perto de 3 milhões de toneladas, mas o nosso consumo são 10 milhões de toneladas. E trazer todo esse produto em cima de pneu, em caminhões,
ele onera muito e nós vamos perdendo com o tempo a nossa competitividade. Nós temos que trazer esse produto de via ferroviária e nós estamos aí reivindicando junto com as lideranças de Chapecó, onde que é o centro da produção agroindustrial, que nós tenhamos uma ferrovia ligando Chapecó a Cascavel, que daí nos dá condições de trazer em preços mais assim competitivos a nossa matéria-prima principal, que é o milho. Essa é uma realidade que hoje a sociedade nossa está reclamando. José Zeferino, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, a gente agradece imensamente a sua participação aqui no Agromanhã. Eu é que agradeço a oportunidade de levar essas mensagens, principalmente de realçar o que você deu início informando que Santa Catarina tem sido assim o destino da maior migração vinda de outros estados. José, obrigada, abraço, viu? hein? Bom dia. Tchau, Agora 9 tchau. horas Obrigado. Imagina.